Olá, pessoal. Boa noite. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Para quem não me conhece, eu sou Renata Nunes, sou terapeuta de casais e de família da abordagem sistêmica. E para vocês que estão sempre me acompanhando aqui, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Hoje, nós vamos estar conversando sobre a questão da comunicação nas relações significativas. Por que eu escolhi esse tema da comunicação? Porque eu acredito que, se nós conseguirmos ter uma comunicação adequada e assertiva, grande parte dos nossos problemas serão resolvidos. Vocês têm noção do quanto que a maneira como nós nos comunicamos interferem e prejudicam as nossas relações? Se a gente for pensar na comunicação na relação de casal, entre pais e filhos, nas nossas relações de trabalho, o quanto que elas interferem nos vínculos e nas relações que nós vamos estabelecendo. É por esse motivo que eu escolhi trazer esse tema aqui hoje, para a gente estar pontuando algumas questões que, a meu ver, são fundamentais na questão da comunicação. Eu escolhi 5 aspectos para abordar aqui com vocês nessa live, e depois que eu abordar esses 5 aspectos, eu vou dar um tempo para vocês perguntarem, para a gente poder estar conversando aqui, tá? Então vamos pensar uma questão, uma premissa de que, eu até coloquei isso no meu stories, que é impossível não se comunicar. Muitas vezes as pessoas escolhem não se posicionar, não verbalizar, achando que dessa maneira elas não estão se comunicando. E isso não acontece, porque nós nos comunicamos de diversas formas, que não só a verbal. Quando eu escolho me silenciar, é uma forma de me comunicar. Eu me comunico na maneira como eu escolho me vestir, na maneira como eu me preparo para receber o outro. Por exemplo, aqui no consultório, eu me comunico com o cliente desde o momento em que eu preparo a sala de espera para recebê-lo, desde o momento em que eu preparo a minha sala de atendimento para recebê-lo. Assim também é na nossa casa. Nós nos comunicamos pela maneira como nós organizamos o lanche da tarde para a nossa família, pela maneira como nós cuidamos do que a gente compra, da nossa roupa de cama, por exemplo. Então, nós nos comunicamos de diversas formas. E é importante estar atento a isso. Qual é a mensagem que eu gostaria de passar para o outro quando eu escolho me comunicar dessa maneira? De quais maneiras eu verbalizo o meu afeto, o meu interesse e o meu amor pelo outro? Vocês já pararam para pensar nisso? De quantas maneiras que as pessoas à nossa volta demonstram amor por nós, muitas vezes sem verbalizar? Quando o outro se preocupa em nos esperar, quando o outro se preocupa em trazer alguma coisa que nós gostamos de comer, são maneiras de nos comunicarmos. Comece a observar de quais formas você costuma demonstrar, comunicar o seu afeto. E as pessoas à sua volta? Como é que elas comunicam o afeto delas por você? Então vamos ficar atento a essa premissa de que é impossível não se comunicar. De qualquer maneira, nós estaremos nos comunicando, mesmo quando nós nos silenciamos, mesmo quando nós não nos posicionamos. Porque muitas vezes a intenção é não comunicar e isso não acontece, não é verdade? Eu escuto muito das minhas clientes aqui falarem principalmente em relação ao esposo, mas ele não dá conta de conversar, ele não comunica, eu não consigo saber o que ele está sentindo. Na verdade, ele não se comunica da maneira como eu gostaria que ele se comunicasse, mas ele já está transmitindo uma mensagem. Qual é a mensagem que ele quer transmitir quando ele demora a voltar do trabalho?
qual é a mensagem que ele quer transmitir quando ele passa na padaria e traz uma coisa que eu gosto muito. Então vamos ampliar esse olhar em relação à comunicação para a gente começar a ter mais clareza dessas inúmeras possibilidades que tanto nós quanto quem está à nossa volta usa para se comunicar. E a gente precisa estar atento de que muitas vezes nós temos a intenção de transmitir uma mensagem e o outro não a recebe dessa maneira. Então eu preciso estar certificando se aquela mensagem que eu gostaria de transmitir é a mensagem que o outro recebeu. Então vamos lá, né? Pensando nessa premissa de que é impossível não se comunicar e que a todo instante nós vamos estar transmitindo alguma mensagem para o outro, nós vamos pensar sempre na questão da assertividade. Se fosse para eu estar pensando assim, o que é uma comunicação assertiva? Quais são as características de uma comunicação assertiva? Em que eu preciso estar atento para que eu consiga transmitir a mensagem da maneira mais clara possível? Um aspecto que eu gosto muito de enfatizar aqui no consultório, na comunicação entre casal, entre a família, nas relações de trabalho, é aprender a falar a partir do meu sentimento. Eu já falei isso aqui outras vezes, mas é sempre importante voltar nesse aspecto da comunicação assertiva. Quando eu falo do meu sentimento, é uma verdade inquestionável, porque o sentimento não é uma coisa que eu posso escolher. Eu costumo dizer que sentimento é o meu patrimônio. Não existe certo e errado, é apenas aquilo que eu estou sentindo. Então, um exemplo para a gente pensar nessa questão, que é a base da comunicação assertiva. Quando eu falo para o outro, eu me senti preterida quando você não cumpriu um compromisso comigo. Ou, por exemplo, eu me senti desrespeitada quando você disse que daria conta da gente sair tal horas e você chegou aqui muito depois. Eu dou a oportunidade para o outro se posicionar, se justificar, falar que talvez ele não tenha tido a intenção, mas foi um descuido mesmo. Eu dou possibilidade de criar um diálogo, uma comunicação. Agora, se eu disser, você me desrespeitou porque você não cumpriu o compromisso que você tinha assumido comigo, você me preteriu porque você não me priorizou nos seus compromissos, isso é uma acusação. E ao acusar, qual que é a reação do outro? Se armar, dificultando a possibilidade de um diálogo mais construtivo e mais funcional, mais assertivo. E é impressionante como que nós temos essa tendência de conversar acusando o outro, denunciando o outro de um sentimento que nós experimentamos. Isso compromete muito a nossa comunicação. Então, aprender a se responsabilizar pelos próprios sentimentos é fundamental para que a gente possa construir uma comunicação mais madura. É difícil para vocês percebem o quanto que é difícil a gente se posicionar a partir de onde nós sentimos? Porque é muito mais fácil eu responsabilizar o outro. Você nunca lembra de fazer uma coisa importante para mim, você nunca assume um compromisso, você não me respeita, você não cuida da nossa relação. Todas as vezes que eu colocar isso para o outro, a tendência é ele se armar, né? Você nunca lembra de mim, você nunca faz tal coisa, sempre vai soar como uma acusação. Então eu preciso ter essa clareza de que é o meu sentimento, é de onde eu enxergo. É um desconforto meu, que muitas vezes para o outro é uma coisa confortável, tranquila, né? Porque cada família vai ter o seu padrão de funcionamento, os seus valores.
vamos pensar numa questão que varia muito de família para família. Por exemplo, a maneira de lidar com datas comemorativas, com o celebrar aniversários, com a troca de presentes. Eu posso me sentir extremamente desrespeitada se o meu marido não lembrar do meu aniversário, não comprar um presente para mim, porque na minha família isso é um valor. E aí eu corro o risco de chegar e acusar: você não me ama porque você não lembrou do meu aniversário, você não cuida da nossa relação porque você não comprou o meu presente. É completamente diferente se eu disser a ele: eu não me sinto cuidada por você quando você não compra o presente. É o meu sentimento. Aí a gente tem uma possibilidade de negociar essas diferenças do que é valor para ele, do que é valor para mim, o que ele dá conta de fazer e até onde eu consigo abrir mão. Percebem como é que faz diferença se eu me posiciono a partir do meu sentimento? Então vamos lá para o segundo aspecto, né, que eu também já falei várias vezes aqui, mas a gente está sempre cometendo erros nesse sentido, que é a questão das expectativas. Se tem uma frase que eu uso constantemente a minha bola de cristal não funciona. Comprei ela no Paraguai e ela veio com defeito. É a questão das expectativas. É extremamente importante a gente verbalizar as nossas expectativas em relação ao outro, porque não existe bola de cristal. Vocês têm consciência de quantas vezes vocês ficaram com muita raiva porque o outro não adivinhou o que você esperava dele? Uma coisa completamente ilógica, não é verdade? Eu não verbalizei o que eu gostaria, mas eu fico muito chateada porque ele não adivinhou o que eu esperava. Isso gera uma série de conflitos, de discussões nas relações. E aí o outro emburra ou vai me punir por uma coisa que eu não faço ideia do que foi que aconteceu. Então, se eu estou disposto a manter, a estabelecer uma relação como um adulto emocionalmente, eu preciso aprender a verbalizar as minhas expectativas e dar a oportunidade para o outro atender ou não aquilo que eu gostaria que ele fizesse. Porque a partir do momento que eu verbalizo, eu preciso dar o direito para o outro atender ou não essa expectativa. E eu preciso, inclusive, me responsabilizar por ela. Fui eu que criei essa expectativa. Ela é da minha responsabilidade. Mas a gente adora fazer esse joguinho nas relações. Vamos ver se ele vai lembrar. Vamos ver, né, se o meu filho vai cumprir aquilo que eu espero que ele cumpra. Vamos ver se a minha colega de trabalho vai perceber que isso é uma função dela e não minha. E aí eu fico esperando, correndo risco, um risco que não vale a pena correr. Então a gente precisa estar sempre lembrando de que eu sou responsável pelas minhas expectativas e eu preciso aprender a verbalizá-las. Será que você poderia fazer isso por mim? Eu gostaria que você tivesse esse posicionamento, essa postura, ou que você assumisse isso. É possível para você? Dessa maneira, nós construímos uma comunicação mais adequada, mais funcional, com maior possibilidade de um diálogo onde possa haver negociações. Então, vamos lá para o terceiro aspecto, né? Eu coloquei aqui o primeiro aspecto, a nossa habilidade em partilhar os nossos próprios sentimentos ao invés de acusar. O segundo aspecto, verbalizar as minhas expectativas. E o terceiro aspecto que eu selecionei para trazer aqui para vocês é a questão da habilidade em escutar o outro. Eu até coloquei no Stories o texto que chama Escutatória, de Rubem Alves. Eu sou apaixonada por esse termo que ele criou, né, da escutatória. Por quê? Nós temos muita dificuldade em escutar verdadeiramente o outro. Muitas vezes, quando o outro está falando, o que acontece? Nós estamos extremamente preocupados na resposta que nós vamos dar ao outro,
É como se a nossa boca estivesse cheia de palavras. Então, ao invés de escutar o outro, de deixar as palavras entrarem, de saborear a palavra, para depois pensar numa resposta, não. Enquanto o outro está no meio da conversa, construindo o raciocínio, eu já estou cheia de palavras, muito mais preocupado em emitir a minha opinião do que em escutar o outro. E a escutatória, né, que é um termo criado pelo Rubem Alves, escutar o outro com disponibilidade, com inteireza, faz uma grande diferença. Nós nos sentimos extremamente respeitados e acolhidos quando nós somos escutados. E é muito difícil encontrar alguém hoje em dia com essa disponibilidade. Porque todo mundo tem muita sede de ser escutado. É só a gente observar os nossos encontros de amigas. Quando a gente se encontra, a gente tem tanta coisa para partilhar, a gente quer falar tanta coisa, que aí a gente se dá conta de que a gente nem está conseguindo ouvir o outro, porque eu preciso falar. É uma necessidade de ser escutado, porque as pessoas à nossa volta têm muita dificuldade. A começar por nós, é claro. Então vamos começar a ficar mais atento a essa habilidade em escutar o outro, enquanto o outro fala. E depois, em outro momento, eu vou emitir a minha opinião. Isso é muito comum na relação entre pais e filhos. Eu escuto isso frequentemente, dos adolescentes principalmente. Eles sempre relatam que os pais perguntam e ao mesmo tempo eles respondem. Que os pais começam a falar: filho, o que você está pensando em tentar no vestibular? Quando eles começam a responder, o pai já vem com aquela lista interminável de argumentos. E eles falam: não tem sentido conversar com os meus pais, porque eles não dão conta de me escutar. Eles só querem escutar aquilo que eles gostariam. Mas quando eu tenho uma opinião diferente, eles não conseguem escutar. E isso compromete a relação, porque vai criando um distanciamento. Então, desenvolver a habilidade em escutar aproxima a família, cria cumplicidade e a gente conhece o outro, né? Muitas vezes, a opinião que o outro vai emitir é muito diferente daquela que a gente gostaria, mas é a opinião do outro e precisa ser respeitada. O quarto aspecto é a questão da maneira de nós nos comunicarmos. O que faz muita diferença. Escolher o tom de voz, a altura da voz, a postura corporal. Então, o que a gente precisa ficar atento? Ao tom de voz na hora de nos comunicarmos. O que eu percebo muito aqui no consultório? Que muitas vezes o conteúdo que a pessoa gostaria de transmitir é extremamente adequado, mas a maneira de falar rouba a cena do conteúdo. Porque eu posso dizer de um desconforto meu, de ter me sentido com raiva em determinada situação, no mesmo tom de voz. Eu posso ser extremamente respeitosa e amorosa para partilhar os meus sentimentos, para trazer um certo desconforto, um mal-estar em determinada situação, uma sensação de ter me sentido abusada, de alguma maneira. Se eu conseguir encontrar a maneira adequada, o que vai acontecer? O outro vai ouvir o conteúdo. Mas muitas vezes eu falo no calor da emoção, com muita raiva, num tom de voz agressivo. E aí o conteúdo some completamente, porque o que vai aparecer é a maneira como eu estou falando. Então eu preciso ter eu costumo dizer que é usar como regra. Quando eu estou com raiva, eu não verbalizo. Eu posso dizer para o outro: agora eu não estou em condições de conversar. Nós podemos conversar em outro momento? Porque se eu conversar agora, eu não vou falar coisas que eu devo falar, que é aquilo que eu já falei aqui anteriormente, né? Eu preciso
sentir, pensar e depois falar. Quando a fala vem do coração para a boca, ela vai vir de uma maneira inadequada. O tom de voz, a altura, a postura corporal, a expressão facial vai soar inadequado e vai roubar a cena do conteúdo que eu gostaria de transmitir. Então é importante ficar muito atento a esses aspectos, né? Então, para a gente poder estabelecer essa comunicação adequada, a gente vai ficar atento às maneiras como eu transmito minha mensagem, como eu verbalizo meu amor, de que maneira que os outros verbalizam o amor, o afeto e o cuidado comigo, que não seja de maneira verbal, a questão de me responsabilizar pelos meus sentimentos, de me responsabilizar e verbalizar as minhas próprias expectativas, a disponibilidade em escutar o outro. Me conta um pouquinho como é que é para vocês essa questão da comunicação. Aonde é que vocês percebem, em quais aspectos, que é mais difícil vocês estabelecerem essa comunicação adequada? É difícil verbalizar a expectativa, é difícil não verbalizar no momento em que vocês estão com raiva. Quando é que vocês têm mais dificuldade? Em quais relações que vocês percebem que é mais difícil ter essa comunicação assertiva? Essa questão de que muitas vezes é melhor ficar em silêncio e ser madura. Eu concordo com você, mas a gente precisa dar conta de verbalizar para o outro que naquele momento nós não conseguimos conversar de maneira adequada. Porque se eu só me silencio, pode soar para o outro um distanciamento, uma falta de interesse, um não envolvimento, como se o sentimento do outro não fosse importante para mim. Então a gente sempre coloca isso para o outro. Podemos conversar em outro momento, porque agora eu não dou conta de conversar. Ou pode ser da mesma forma, eu consegui falar isso para o outro, né? Eu estou com a sensação de que você não dá conta de conversar agora. Nós podemos retomar essa conversa em outro momento, quando você estiver mais tranquilo para isso? Porque quando eu estou com raiva, eu corro o risco de ser inadequado e as palavras ditas, elas não voltam mais. Eu peço desculpa, eu me arrependo, mas aquilo que foi dito, está dito. Então, ter essa clareza de que se eu dou conta de pensar antes de falar. Acho muito difícil a comunicação com meu filho no momento. Então, a gente tem que estar pensando assim, qual que é a minha responsabilidade nessa dificuldade? Vamos pensar que em todas as relações a responsabilidade é de 50% para cada um. Então, se é difícil conversar, estabelecer um diálogo, vamos começar a pensar de qual que é os meus 50%? De que maneira que eu contribuo para que seja difícil? Será que eu tenho dado conta de escutar? Será que eu consigo respeitar a diferença? Como é que será isso? Porque se eu começo a olhar para os meus 50%, eu vou encontrar estratégias eficazes de acessar o outro. Na hora da raiva, não sabemos verbalizar civilizadamente. A gente acaba sendo agressivo mesmo inconscientemente. Exatamente, nós somos tomados pela emoção, né? Ficamos cegos. Então, com raiva, eu preciso montar uma série de estratégias. Por quê? Quando nós temos filhos, crianças, o que a gente ensina para eles? Você tem todo o direito de ficar com raiva, mas a sua raiva não pode respingar em mim. Então, use estratégias para que você coloque sua raiva para fora, sem que ela respingue em quem está em volta. Vai tomar um banho, vai dar um murro no travesseiro, vai sair para correr, vai ouvir música, para que a sua raiva não respingue nas pessoas à sua volta. Como retomar a questão em outro momento? Às vezes perde o momento e fica tudo como está. A gente precisa avaliar se realmente vale a pena retomar, né? Porque à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai ficando mais seletivo, né? Por aquilo que a gente realmente vai brigar, por aquilo que a gente realmente vai retomar. Porque não dá pra gente levar tudo muito a ferro e fogo, né? A gente seleciona, realmente é necessário
retomar esse ponto? E aí a gente propõe, olha, hoje eu gostaria de pontuar para você uma coisa que eu senti alguns dias atrás e não dei conta de falar. Eu gostaria de falar como é que eu me senti, como é que foi para mim, o que você pode fazer para me ajudar. Porque se é realmente importante, eu preciso retomar. Só assim eu vou construir uma relação de cumplicidade e de intimidade com as pessoas que são mais significativas para mim. E quando o marido não quer conversar nem na hora da briga e muito menos depois, eu fico remoendo e ele esquece. Como lidar com essa situação? Quase todo mundo já viu os vídeos do Cláudio, né, do pastor, e eu acho fantástico o vídeo em que ele fala, né, de que o homem, ele tem uma caixa para cada coisa, né, e que ele vive na caixa do nada. A mulher, ela consegue lembrar de coisas que aconteceram há 20 anos atrás, e ele vive o que aconteceu hoje. Então, isso é muito comum. Às vezes, ele fala, não, vamos conversar outro dia. E aí, chega no outro dia, a gente fala, e aí, vamos conversar? Ele fala, sobre o que mesmo? Nossa, você tá pensando nisso até hoje? Porque existe uma forma diferente de funcionar, né? Então, a gente precisa pensar muito nessa questão da maneira como uma estratégia para acessar o outro. Se o outro é mais objetivo, mais prático, vamos levar a questão de uma forma mais objetiva. Eu gostaria de negociar esse aspecto específico com você. Por exemplo, a maneira como você conversa comigo ou a maneira em que você lida com a minha família de origem, o problema que for. Eu gostaria de pontuar para você que dessa maneira como aconteceu, eu me senti desrespeitada, não foi bom para mim. Como é que a gente pode negociar? O que a gente pode encontrar? Por quê? Se eu conseguir conversar pedindo ao invés de mandar e falando de uma maneira mais objetiva para encontrar uma saída, ele consegue desarmar e escutar. Então, é a estratégia de não acusar, de me responsabilizar pelos meus sentimentos e de negociar de uma maneira objetiva. Isso favorece a comunicação. Mas dificilmente ele vai ter a necessidade de conversar que você tem. E tá tudo bem. O que não pode é não ter o enfrentamento daquilo que é um desconforto, porque se a gente não enfrenta, isso vai ficando cada vez maior. Então, é encontrar estratégias. Às vezes a gente tem que fazer listas, né, bem pontuais, assim. Olha, eu gostaria de negociar isso e isso com você. De que maneira que você pode me ajudar? De que maneira que nós podemos encontrar estratégias para melhorar isso que não está bom? Sou tranquila para verbalizar meus sentimentos, mas percebo que sempre sou interpretada de forma errônea. Isso é muito ruim. Tento sempre ter cuidado com as palavras. Se eu sou interpretada de uma forma diferente daquela que eu gostaria de transmitir, né? O outro recebe uma mensagem diferente daquela que eu gostaria de transmitir, existe uma responsabilidade minha aí. Então, às vezes eu penso assim, o tom de voz está adequado, mas será que a expressão facial está adequada? Será que não tem uma expectativa muito grande? Ou, de alguma maneira, soa como uma acusação ao invés de um acolhimento? Ou será que eu estou saindo do meu lugar, né, nessas relações, cuidando além do que era para cuidar? Então, eu sempre trago para mim e vou sempre certificar qual é os meus 50% nessa questão aqui que eu preciso melhorar. Porque se eu olhar para os meus 50%, eu consigo fazer diferente. Mas se eu olhar para a parte do outro, eu vou ficar no lugar da vítima e eu não vou conseguir fazer diferente. Você usou a palavra que preciso, enfrentamento. Exatamente. É muito difícil a gente ter esse enfrentamento, né? Por isso que muitas vezes nós não estamos disponíveis para comunicar ou a gente fica muito agressivo para poder não olhar para aquilo que realmente incomoda, porque é difícil enfrentar, olhar para nós mesmos, para aquilo que incomoda, para aquilo que precisa ser melhorado, para aquilo que é meu e não do outro. Mas só enfrentando é que nós conseguimos melhorar. Porque o grande desafio aqui é assumir aquilo que é meu, que é aquilo que a gente vem falando lá dos pilares da autoestima.
né? A questão da autorresponsabilidade. Qual é a minha responsabilidade na mensagem que eu transmito ao outro? Qual é a minha responsabilidade na expectativa que eu crio em relação ao outro? Isso é muito doído, é exigente, é difícil. Olhar para nós mesmos é extremamente difícil, mas é o que nos possibilita crescimento. Não dá para crescer olhando para o outro. Tenho dificuldade de verbalizar meus sentimentos e estou tentando melhorar isso. Muitas vezes, a nossa dificuldade em verbalizar os sentimentos perpassa pelo receio de desagradar o outro. E o que nós fazemos na maioria das vezes? Nós escolhemos agradar o outro e nos desagradar. E a gente precisa ter muita clareza de quanto mais coerente eu for comigo mesmo, maior o risco de desagradar quem está à minha volta. Então comece a observar se há uma necessidade exagerada de agradar quem está à sua volta. Porque nós não vamos conseguir agradar todo mundo. Cada um espera uma coisa da gente. E eu preciso ser coerente comigo, com os meus próprios valores, correndo o risco de desagradar quem está à minha volta. E quem gosta de mim de fato, gosta de mim do jeitinho que eu sou, com os meus defeitos, né, com as minhas qualidades. Então é olhar para mim, para aquilo que é valor para mim e correr o risco, porque vale muito a pena correr o risco para que a gente seja coerente com os nossos próprios valores. Então é isso, gente. Criar expectativa não é bom, pois sempre que criamos, frustramos lá na frente de certa maneira. Com certeza, eu costumo dizer aqui no consultório que expectativas é uma erva daninha. É péssimo isso, né? Então eu preciso criar expectativas em relação a mim e não em relação ao outro, porque senão fica um amor cobrador, né? Eu espero do outro, quero que o outro adivinhe e faça com que o outro tenha uma dívida comigo. Então sempre olhar para mim, né? Eu gostaria que o outro fizesse isso por mim, ele não dá conta de fazer e está tudo bem. Porque, mas a relação não é boa. Eu posso escolher não continuar nessa relação se ele não atende aquilo que eu não estou disposta a abrir mão. Como balancear a necessidade de expor sentimentos e o risco de nos expormos em excesso e de ficarmos refém do outro? Expor sentimentos, a gente vai expor para aquelas pessoas que torcem verdadeiramente por nós. Eu gosto muito de um livro que eu tenho aqui, que eu passo muito ele de tarefa, que é O Cavaleiro Preso na Armadura, né? Ele fala da importância da gente tirar a armadura. O cavaleiro, ele usa a armadura para ir para a guerra, mas ao mesmo tempo, quando ele volta para casa, ele esquece de tirar a armadura e ela vai cristalizando nele, vai enferrujando. E aí ele percebe que é muito ruim abraçar a esposa, abraçar os filhos com a armadura. É uma metáfora muito interessante. Então a gente precisa estar atento de que, às vezes, a gente vai para a guerra, ou no trabalho, ou na rua, ou nos eventos sociais, e eu preciso ir com a armadura, com uma certa maquiagem. Nem todo mundo precisa saber exatamente os meus sentimentos, as minhas mazelas, as minhas fraquezas, as minhas conquistas, inclusive, né? Porque um bom parâmetro para a gente conhecer quem realmente torce por nós é perceber quem dá conta de estar com nós conosco, no momento de sucesso, de muitas conquistas. É mais fácil ter pessoas em momentos de dificuldade do que em momentos de conquista. Então, em alguns momentos, eu preciso dessa armadura, mas quando eu estou com aquelas pessoas que torcem por mim, que realmente eu posso contar, eu posso tirar a armadura. Então é ter esse cuidado, isso é extremamente importante que você colocou aqui, né? Não vou expor meus sentimentos para qualquer pessoa, eu preciso selecionar, né? Lá fora eu posso estar mais, a relação é superficial, não é para expor o que está aqui dentro, mas eu preciso construir relações de intimidade. Com quais pessoas eu vou construir essa intimidade?
com quem eu vou dar conta de me desnudar. E para essas pessoas eu vou partilhar os meus sentimentos. Então eu vou encerrar a live, vou deixá-la salva no canal do YouTube, né? Para quem não acessou o canal ainda, eu gostaria de convidar vocês, né, a se inscreverem no canal Renata Nunes Psico. Tem outros vídeos lá, eu vou estar publicando um vídeo semanalmente para estar partilhando mais com vocês. E voltamos a fazer outras lives. Muito obrigada e uma boa noite.